Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Carla Kurz e hoje eu vou ensinar você a fazer uma redação que aprova. Mas você deve estar perguntando aí, mas prof. Carla, como é que é fazer uma redação que aprova? Qual é o segredo? Então, se você tá interessado, se você tá curioso para saber, fica comigo até o final dessa aula, que até lá vai ter muita dica de ouro para você conseguir efetivamente fazer essa redação tão sonhada que vai levar você lá para as vagas do seu concurso, do seu vestibular, enfim, tá? Então, assim, quando o assunto é redação, os estudantes já ficam preocupados só de pensar no trabalho e na dificuldade de elaborar um texto, né, que aprova. Afinal, a redação é muito importante para compor aí a nota final que te deixará dentro das vagas. E hoje, então, eu vim aqui, né, até me produzir aqui, coloquei um vestido, né, um vestido rosa aqui, assim, para chamar bastante atenção, porque eu vou dar dicas para você fazer uma redação que aprova, para te ajudar a chegar aí mais perto do sonho de entrar dentro das vagas do seu concurso. Então, vamos lá. A primeira dica é o seguinte: é preciso demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Você deve ter lido isso, inclusive, no seu edital, né? Tem que apresentar a norma culta da língua portuguesa. Pois é. Ou seja, quando eu digo isso para você, eu quero dizer que você precisa tomar cuidado com erros de ortografia, concordância, regência, semântica. E também você deve evitar escrever como se você estivesse falando, pois trata-se de um texto e não de uma conversa. E como dica para você ir bem nesse primeiro ponto, o estudo de português será inevitável, tá? Inclusive tem muitas aulas aí no YouTube que vão te ajudar com isso e elas estão disponíveis aí gratuitamente. E ainda aproveite para ler tudo aquilo que você gosta para treinar o seu cérebro. Isso faz toda a diferença. Então você não precisa ficar lendo, ter leituras específicas para redação. Leia coisas que você gosta, mas que vai te ajudar, aí essa leitura vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário, tá bom? A segunda dica, o segundo passo para você fazer uma redação que aprove, tá? Para você produzir efetivamente uma redação que aprova, é importante que você não fuja do tema que foi proposto. Por exemplo, se for pedido para você falar sobre intolerância religiosa no Brasil, você não pode começar a discutir sobre assuntos que sejam distintos, ou seja, falar da intolerância racial. Apesar de ambos os assuntos serem sobre intolerância, um é sobre intolerância racial e outro é sobre intolerância religiosa. Vale lembrar que se você escrever uma redação sobre intolerância como um todo, você vai demonstrar que não compreendeu a proposta da redação e não desenvolveu o tema por inteiro. Afinal de contas, o tema era sobre intolerância religiosa no Brasil e não a intolerância religiosa como um todo. Também seria fugir aí do tema, tá? Então, saber se manter em um tema é a base para uma redação que aprova. Por isso, no momento em que você estiver lendo a proposta, reserve um tempo para listar todos os tópicos que devem ser abordados no seu texto dissertativo argumentativo. Quando a sua redação estiver finalizada, uma boa dica é ler o texto todo e se perguntar: respondi ao tema proposto ou acabei falando de outra coisa? Se for o caso, reescreva, tá bom? Bom, a terceira dica é: para escrever uma redação que aprova, você precisa ser claro, tá? Ter as ideias bem definidas e justificadas por argumentos. Então, para você não errar nisso, é essencial um planejamento prévio do texto, anotando todas as suas ideias antes de começar a escrever. Escolha as ideias que mais fizerem sentido e estruture de forma clara e ordenada. Então, é importante ter bem definido o momento certo de apresentar, inclusive, cada ideia e cada argumento. Você deve pensar, né, que quando o corretor for ler a sua redação, além da ideia geral do texto ter de estar coerente e de fácil entendimento, também é necessário que esteja claro, né, que você fez um planejamento prévio daquele texto e não saiu aí escrevendo sem uma estrutura lógica, tá? Afinal, fazer uma redação que aprova não é só sentar e escrever, é necessário técnica. Então, eu estou te ensinando técnica. Inclusive, tem outros vídeos aqui no canal que mostram, né, que te ensinam técnicas de redação. Bom,
a minha quarta dica aqui. Para você fazer uma redação que aprova, o seu texto deve apresentar uma boa estrutura de parágrafos e períodos e com uma estrutura lógica e formal. A banca do seu concurso espera que você saiba organizar o texto de forma que os parágrafos e os períodos tenham uma relação entre si, garantindo aí uma sequência coerente, uma conexão lógica entre as ideias. E essa ligação pode ser feita por meio de conjunções, palavras específicas ou até mesmo pela própria articulação de ideias expostas no seu texto. Além da estruturação de parágrafos e períodos, a banca também avalia se você sabe fazer referenciação a pessoas, a coisas, a lugares, a leis, enfim, tá? Então, os fatos são introduzidos e retomados ao longo da evolução do seu texto. E por isso você precisa desenvolver um bom repertório sociocultural. E esse repertório, inclusive, adivinha onde você consegue? Pois é, aqui no canal também. Tem várias aulas de atualidades, várias aulas de repertório para você conseguir essa redação que aprova, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, corre e se inscreva para não passar mais nenhum dia sem aprender algo novo e que vai colocar você dentro das vagas do seu concurso por meio de uma redação com uma argumentação eficiente, tá bom? E lembre-se, tá? Eu vou até colocar aqui para você uma frase que eu separei exclusivamente aqui, ó. Cada ideia nova precisa estabelecer uma relação com as anteriores. Então, quando você compor a sua redação, tá? Se você lembra disso, dificilmente você irá errar, tá? Então, assim, quando você sai da introdução, vai para o argumento, quando vai de um argumento para o outro, daquele argumento para a conclusão, tá? Um parágrafo precisa estar conectado com o anterior, senão ele não será coeso, ele não será coerente. Bom, quinta dica. Fazer uma redação que aprova precisa ter uma conclusão bem feita, de gabarito, tá? E uma das formas de concluir um texto é elaborar uma proposta para a solução do problema abordado. Então, lembre-se que essa proposta deve mostrar respeito aos direitos humanos e deve considerar aí a diversidade sociocultural. Nada de dizer, por exemplo, que bandido bom é bandido morto. Tá? Nessa etapa da redação, você deve trazer uma solução concreta, né? Uma solução acessível ao problema que foi apresentado. Ou seja, se você propor que a morte dos bandidos, né, você estará desrespeitando as leis brasileiras e os tratados internacionais. E isso não pode acontecer. E outra coisa, tá? Que é uma dica de ouro nesse momento. Por exemplo, o que você faria para reduzir a intolerância religiosa no Brasil? Quando você for fazer isso, seja claro na sua resposta. Mostre quais são os agentes envolvidos, as ações, os meios para que se resolva esse problema. E uma dica importante, tá? Conhecimento sobre leis e ministérios, né? O Ministério da Educação, da Saúde, eles podem ajudar a fundamentar a sua proposta de intervenção, caso ela tenha ações relacionadas ao setor público. Beleza? Bom, essas são aí a nossa aula rapidinha que ensina você a fazer uma redação coerente, uma redação que aprova, uma redação que segue tudo aquilo que a banca quer ver lá no momento de corrigir a sua redação. Então, agora que você sabe isso, adivinha o que você vai fazer? Escolha um dos nossos vídeos aí, tá? Com algum dos temas abordados de redação dentro dos nossos eixos temáticos e faça a sua redação. Sabendo exatamente a estrutura, você vai conseguir chegar naquela nota tão sonhada que vai colocar você dentro das vagas. Um grande beijo e até a próxima aula!